Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é José Eduardo Valentim, conhecido na cidade como Valentim. Valentim, você falou da questão que você trabalhou na parte de planejamento. A gente, Friburgo, né, historicamente recebeu assim uma migração interna muito grande lá para meados do século XX. E a gente não se preparou para isso, né? Isso tudo em razão do empobrecimento dos municípios como Cantagalo, Cordeiro, Macuco, né? Toda essa região aí. Friburgo estava com aquele processo industrial, né? Com pleno emprego, né? Eu diria isso. Enfim, a gente não se planejou, aí a gente teve essas ocupações desordenadas do solo urbano. A história será que ensina, assim, né? Hoje a gente pensar, por exemplo, você como um candidato a candidato, a gente vê como o planejamento faz falta, né? Exatamente. Eu trabalhei no Banco do Brasil, em Cantagalo. Trabalhou lá. Eu tomei posse em Angra dos Reis e a minha transferência, quando eu me casei, eu consegui trabalhar em Cantagalo por um período grande. E naquela época, 1970 e alguma coisa, a gente percebia que o crédito agrícola era o forte de Cantagalo. Cantagalo financiava toda aquela... Tinha Cordeiro também, que já tinha uma agência nova, mas, na verdade, Cantagalo é uma das agências mais antigas do Brasil, do Banco do Brasil. E ele financiava. Eu já, quando saí, que vim para Friburgo, o financiamento agrícola aqui também era muito grande, o Juca trabalhou ali no Banesp, sabe também que a nossa agricultura era forte. Mas a gente começou a perceber que as lavouras começaram a diminuir, aquela produção de café, de milho. A nossa ferrovia, ela se deu em função, né? Uhum. Você que historiadora sabe muito bem dessa história, sabe que ela se deu em função da produção agrícola que nós tínhamos nessa região de Cantagalo, enfim. Então, a gente percebe que as pessoas, no que começou a diminuir a agricultura, a pecuária, essas coisas, as pessoas começaram a vir para onde? Para Friburgo, que é um polo dessa região. E, exatamente, desordenadamente, começaram a fazer alguns loteamentos, né, com pouca estrutura, irregulares, com pouca estrutura, subindo morro Foi mais o caso de Conselheiro, porque, por exemplo, Olaria Olaria ainda foi diferente, foi um bairro proletário, foi um bairro quase que construído para servir a renda ZARP, né? A Sinimbu e a Ipu já foi mais o Pericê, que você vê que é um bairro organizado, né? Na realidade, houve até quase que um êxodo rural muito grande nessa época que o Valentim está falando. Sabe por quê? No determinado momento, os bancos oficiais, Banco do Brasil e Banco do Estado, fizeram um projeto que tinha do governo com um bom objetivo, com uma finalidade boa, mas que não teve bom êxito, que era a erradicação do café. O que significava isso? Todos os pés de café que ficaram deficitários, que não produziam mais, o governo, a carteira agrícola do Banco do Brasil e do Banerj financiavam o produtor, o proprietário, para ele arrancar o pé de café e investir em outra isso cultura. Não sabia. Isso foi um projeto enorme, certo? E que foi mal conduzido, apesar de fiscalização de Polícia Federal, de órgãos do governo. Muita gente foi parar na cadeia, porque o sujeito dizia que estava erradicando 20 mil pés de café para plantar outra cultura. Em vez dele fazer isso, ele deixava a terra, não plantava. Houve Que interessante, não sabia disso, um período com isso. Por isso que a gente não vê hoje um pé de café em Cantagalo. Muita gente, aqueles que ficaram, que seguraram, seu Aloysio Hertal... Não, mas aí já Bom Jardim, né? Já Bom Jardim, não, também envolvia. Que envolvia Duas Barras, Sumidouro, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim.
Alguns que permaneceram e renovaram seus cafezais estão ganhando hoje muito dinheiro. Isso foi em que década? Década de 60 e 70. 70, exatamente. Eu acho também, Juca, que uma das coisas que influenciou muito nisso é que os bancos oficiais, como o Banco do Estado e o Banco do Brasil, deixaram de ser bancos fomentadores de divisas. Porque o Banco do Brasil tinha uma carteira agrícola que financiava para o agricultor de uma forma que era possível o agricultor ganhar dinheiro, né? Aí o banco passou a ser um banco comum, os bancos oficiais passaram a ser competitivos com os bancos particulares. E isso deixou exatamente esse fomento na agricultura, no comércio mesmo, e na indústria, eu acho que deixou de ter aquele viés, aquele cunho de realmente ajudar o produtor. Nós no Banerj, no caso do Banerj, até 80 nós seguramos. De 78 a 88, nós no Banerj, no Ceasa, fizemos mais de 4.000 contratos agrícolas. Foi quando houve o desenvolvimento da Friburgo Diesel, da Nibra, com tratores, muitos tratores, toda aquela região, caminhões, né? Todo esse pedaço aqui, esse eixo, Teresópolis, Friburgo, Sumidouro, Sapucaia, toda essa área aqui foi muito desenvolvida. Foi, exatamente. Né? Mas, pós isso, Janaína, o homem do campo, depois que ele passou a ter seu carro, suas condições de vida, a própria luz foi o asfalto, né? O asfalto. Década de 70, né? Já para 80, eles começaram a migrar para a zona urbana e aí estava no momento da decadência, no caso nosso, das nossas fábricas. Crédito agrícola, essas coisas, o fomento do crédito agrícola foi bem defasado e eles tiveram que vir realmente para a cidade para buscar emprego nas indústrias, que depois também começaram a ter problemas e isso aí começou a criar esse caos desordenado que a gente vive. E hoje... Vão acabar até a previsão da extinção desses 1.254 municípios, Janaína, vai até pegar a cidade de Glicério, em São Paulo, onde já nasceu Jair Bolsonaro. Tem menos de 5.000 habitantes lá? Você trabalhou nessa área de planejamento, né? É uma das secretarias, assim, que eu diria assim, claro, você tem educação, tem a saúde, que são coisas mais imediatas, né? Mas o planejamento é importante, né? O planejamento pode passar pela saúde, pode passar pela educação. Pois é, porque é uma coisa médio e longo prazo, né? Exatamente. Bom, então eu fui assim, fiquei muito decepcionado, porque comecei a estudar outras secretarias, pesquisando, Secretaria de Planejamento de Belo Horizonte, Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, de Curitiba, enfim, procurei algumas secretarias para saber o que se fazia. E, na verdade, eu não pude desenvolver nada, porque, na verdade, não, deixa que isso a outra faz, essa deixa para o planejamento, para a Secretaria de Fazenda, deixa para o meio ambiente, enfim. Então, eu vejo que o planejamento ele pode passar por todas as secretarias. Ele tem que estar em todas as secretarias. E eu não consegui vislumbrar essa possibilidade no governo que eu atuei. O Heródoto tinha aquele projeto da Cidade Parque, você chegou a pegar? Não, eu peguei o período seguinte, eu peguei nesse último mandato dele, que ele inclusive se acidentou. Foi do último mandato. Eu não peguei Mas você conhece esse projeto, conheço, né? Conheço, sim, era interessante. Realmente, é uma cópia do César Guinle, né? Ele tinha muito... O Heródoto, a gente percebe assim... Que aliás, o Heródoto falava sempre que o melhor prefeito de Friburgo foi César Guinle. Concordo com ele. Ele mesmo me falou, numa reunião que eu tive com ele, logo assim que nós iniciamos a possibilidade dele ser candidato, eu falei assim, olha, Heródoto, eu acho que você tem uma condição muito grande, você teve uma participação muito boa nos seus mandatos, e eu acho que você foi um dos melhores prefeitos. Ele falou assim, mas o melhor foi César Guinle. Ele mesmo reconhecia isso. Eu concordo com ele, assim, e eu sinto muito, assim, no discurso do Heródoto, né, que muitas vezes não foi na prática, mas você vê exatamente uma gestão do César Guinle. Apesar de eu não ser especialista em história política do município, e nem quero ser, não é? Eu estou com outra temática, mas você
sempre você fica de olho assim, né? Mas você vê exatamente o discurso do Heródoto. Ele tem o César Guilherme como uma referência. E realmente é uma pessoa com uma formação também excepcional, né? Visionário, né? Todos eles, tanto o César Guilherme, o Heródoto também era visionário, ele fez muitas mudanças em Friburgo que são utilizadas até hoje. Tá certo. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna, passado e presente, com o Valentim.